Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os seres vivos e o ambiente. Vamos lá? Bom, em relação aos primeiros seres vivos que surgiram no planeta Terra, as teorias mais aceitas sobre esse tipo de vida, elas propõem que esses seres vivos eles eram unicelulares e heterótrofos, ou seja, possuíam uma única célula e necessitavam de um alimento. Tá? Em um ambiente com fonte de energia orgânica limitada, foram selecionadas as células que possuíam maior eficiência energética. Foi possível nesse contexto que surgiram as células autótrofas, e esse acontecimento para muitos pesquisadores foi essencial para a continuidade da vida no planeta. Dentre os autótrofos, os mais bem-sucedidos foram aqueles capazes de realizar a fotossíntese, e as condições químicas do ambiente foram sendo alteradas com o aumento de números desses organismos. Uma vez que esse processo de fotossíntese liberava oxigênio, a atmosfera foi sendo modificada e que provavelmente gerou consequências importantes para o desenvolvimento da camada de ozônio. Com isso, ocorreu a ampliação de uma área habitável do planeta, permitindo a vida no ambiente terrestre e nas camadas mais superficiais da água. O aumento de oxigênio na atmosfera também causou impacto sobre a forma do aproveitamento da energia de seres vivos. Como foi visto anteriormente, muitos organismos eles respiravam por respiração celular e produziam moléculas que armazenavam energia, o ATP. Habitando a superfície do oceano, colônias de seres unicelulares fotossintetizantes passaram a consumir mais rapidamente os minerais da água em mar aberto. Com isso, costões rochosos de outros locais próximos à praia, com maior disponibilidade de materiais, passaram a ser ocupados. Ambientes como esses, no entanto, são mais complexos do que o mar aberto, e sua colonização trouxe novos desafios para a vida. Assim, seres que apresentavam muitas células interligadas e integradas tiveram vantagens no ambiente terrestre, dando origem aos organismos multicelulares. Esses organismos, cujos fósseis identificados datam de aproximadamente 1 bilhão de anos, segundo pesquisas recentes, são possivelmente ancestrais das plantas, fungos e animais. Colonizar os costões rochosos foi um desafio para diversas espécies fotossintetizantes marinhas. Nessas condições, as que possuíam células mais rígidas e estruturas de fixação ou ancoragem nas rochas conseguiram sobreviver. Corpos maiores e células especializadas para fixação levaram um novo desafio. Se nem todas as células eram capazes de realizar fotossíntese, como a matéria orgânica e energética chegaria até elas? É possível que indivíduos com tecidos de condução, como um conjunto rudimentar de vasos por onde passa água e outras substâncias circulam, tenham sido selecionados nesse ambiente. Com a atmosfera rica em oxigênio e a presença de uma camada de ozônio, o ambiente terrestre poderia suprir quase todas as necessidades de um vegetal. Luz abundante, gás oxigênio, gás carbônico, além de minerais presentes nas rochas e no solo. No entanto, havia um fator crítico: a água. Desta forma, características como o sistema de raízes para absorção de água, folhas para evitar a perda de água e sistema de condução que o transporta foram importantes para a sobrevivência das plantas. Essa conquista do ambiente criou condições para que outros tipos de seres vivos o habitassem, pois as plantas serviam como fonte primária de alimento para muitas espécies. Bom pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa aula, agora eu vou falar um pouquinho sobre a biosfera e os fatores bióticos e abióticos. A biosfera, é a camada, do planeta onde é capaz de existir vida. Então, ela representa a esfera da vida. Tá? É uma camada com cerca de 20 quilômetros, na vertical, onde a gente consegue encontrar vida. Já os fatores bióticos e abióticos, lembra que sempre quando a gente está na biologia, na ciência, tudo que tem A na frente, ele nega. Então, o abiótico ele quer dizer que não tem vida. E no caso, os bióticos possuem vida. Então, no caso dos fatores bióticos dentro da biosfera, são todos aqueles seres que possuem vida. No caso, os fungos, as bactérias, as plantas, os vegetais,
os seres humanos, os animais, né, tanto artrópodes, quanto os mamíferos, quanto os insetos, né, que faz parte do grupo dos artrópodes também, quanto todos os invertebrados, enfim, tudo que possui vida faz parte do grupo dos bióticos. Ah, mas o que não tem vida que faz parte de um grupo que está lá inserido na biosfera? O que não tem vida? Bom, a água não tem vida e ela é extremamente importante dentro da biosfera. O solo, a terra, né, no caso aí seriam as rochas, elas são extremamente importantes. A temperatura, a umidade do ar, tudo isso faz parte, os raios solares fazem parte do grupo dos fatores abióticos, que fazem parte, né, da biosfera, que estão inseridos na biosfera, tá? Agora eu vou passar para cá, porque eu quero falar de riqueza e diversidade. Quando a gente fala em riqueza, né, a gente fala em quantidade de espécies, independente da diferença delas. Então eu estou falando em quantidade, quantos. Já no caso da diversidade, estou falando da quantidade de espécies diferentes que eu tenho lá dentro. Para ficar mais fácil o entendimento entre diversidade e riqueza, eu fiz um quadrinho aqui para vocês, tá? Onde eu mostro para vocês que aqui eu tenho. Tá? Imagina que são espécies de animais, aqui eu não sei desenhar, e plantas que estão inseridas em um determinado local, tá? E aqui é uma área lá dentro do ecossistema onde elas vivem, tá? Dentro de uma comunidade. Então aqui eu tenho uma espécie que é da cor laranja, uma espécie da cor verde e uma espécie da cor azul. Então, em relação à diversidade, eu tenho 3 espécies diferentes. Correto? Já no caso da área B, eu tenho roxinhos, eu tenho laranjinhas, 2, verdinhos, 3, azuis, 4 e vermelhinhos, 5. Certo? Então eu tenho 5 em relação à diversidade, 5 espécies diferentes, né? E agora em relação à riqueza, qual lugar é mais rico do que o outro? Qual tem uma maior quantidade de espécies, independente se elas são diferentes ou não? Vamos ter que contar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então eu tenho 32 indivíduos, tá? Indivíduos. Vamos contar aqui na área B? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então eu tenho 33, indivíduos nesta área. Qual área é mais rica? Né? É aquela que tem a maior quantidade de espécies. Então aqui, no caso, a área B, ela é mais rica e também é mais diversa, porque eu tenho uma quantidade maior de espécies diferentes inseridas naquele local. Tudo bem? Biodiversidade. O que significa biodiversidade? A palavra bio, ela já está se referindo à vida. E diversidade, diversa. Então aqui eu estou falando em diversidade de vida, tá? Num local, né, eu consigo ter várias espécies diferentes, vários tipos de vidas diferentes, tá? Essa vida, ela está inserida na forma, né, de espécies que podem ser indivíduos muito parecidos entre si, tá? Eles se parecem muito, geneticamente eles são parecidos e eles são capazes de intercruzar-se entre eles, gerando descendentes férteis. Aí a gente tem o conceito de espécie, tá? São indivíduos semelhantes entre si, que possuem características genéticas semelhantes,
capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá? Quando eu tenho uma espécie, né, normalmente essas espécies elas vivem em conjunto. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie em um determinado local, tá, em uma determinada área, forma uma população. Tá bom? Todos esses indivíduos que vivem naquela área, eles vão formar uma população. Esses indivíduos são espécies que parecem geneticamente entre si, cruzam-se entre si e geram descendentes férteis, tá? Às vezes, algumas espécies elas tendem, né, a se juntar, a cruzar áreas para que elas consigam cruzar entre diferentes, tá? Entre espaços diferentes, para que haja variabilidade genética, para que haja uma grande quantidade de diferenciação de genes, para que eles se tornem, né, que eles consigam dominar o ambiente ali, dominar o local onde eles vivem, certo? E eles se reproduzem justamente por conta disso, porque eles querem garantir a perpetuação da espécie deles, tá bom? Já no caso das comunidades, essas comunidades elas são formadas por diferentes populações. Então, lembra quando vocês já assistiram lá no Procurando Nemo? Lá nós tínhamos um ecossistema aquático, né? Um ecossistema marinho. Então nós tínhamos o peixe palhaço, tínhamos o tubarão, o peixinho azul que eu esqueci o nome dele agora, que é a Dory, né? Então lá no filme do Nemo a gente consegue observar uma grande quantidade de espécies diferentes, junto com as algas marinhas, né? Junto com a população vegetal, a tartaruga que levava as crianças, né, lá para a escola, a raia, enfim. Eu tenho uma comunidade. No filme do Rei Leão também a gente consegue perceber a comunidade quando a gente encontra os leões, né, junto com as hienas, junto com os gnus e junto com a população vegetal lá da savana. Então todas elas formam uma comunidade. Comunidades, então, são formadas por diferentes populações em um determinado local. Tanto as populações quanto as comunidades, as espécies elas dividem o ambiente. Então, às vezes, elas disputam por local, tá? De sobrevivência, por alimento, e também, no caso das populações, né, os machos brigam por fêmeas, né, pássaros, veados campeiros, veados, enfim. Por quê? Normalmente eles querem mostrar que o poder deles é muito maior, né? No caso dos pássaros, alguns pássaros têm as penas mais vistosas, que é para chamar a atenção da fêmea. Então ela fala, olha, se eu tiver um filhote com esse macho, o meu filho vai ser igual ele, né? Bonitão ali, e aí eu consigo perpetuar melhor a minha espécie, né? Porque ele vai carregar genes super resistentes e vai ser maravilhoso, tá bom? Aí a gente tem aqui dois conceitos muito importantes, tá? O habitat e o nicho ecológico. O habitat é o local onde a espécie está inserida, né? No caso, a casa daquela espécie, é o local onde ela vive. No caso do pirarucu, é um peixe que vive lá no Amazonas, lá nos rios, certo? No caso do tucunaré, é um peixe que vive nas margens de rios e represas, tá? No caso do leão, a savana, tá? No caso aí do mico-leão dourado, a Mata Atlântica. No caso, uma árvore seria, né? Poderíamos dizer que é o habitat do mico-leão dourado, tá certo? E o nicho ecológico, ele tem muita coisa conversando, né? Vamos pegar um leão como exemplo? Bom, o leão que vive lá na savana, já estamos falando do nicho ecológico dele, né, a leoa, no caso, ela tem de 3 a 4 filhotes, esses filhotes têm um determinado peso ao nascer, vão se desenvolvendo, né, eles aprendem a caçar com a mãe, eles se alimentam de carne, né, eles são carnívoros, comem zebras, gnus, comem antílopes, enfim, né? E aí o que vai acontecendo? Conforme eles vão... A gente vai falando da vida daquele animal, né, que a gente vai falando do local onde ele está inserido, as coisas que o cercam.
Se ele é presa, se ele é predador, se onde é a casa dele, tudo isso está relacionado ao nicho, né? Então é uma particularidade da vida daquele bicho, tá certo? É uma particularidade da vida daquele animal, ok? Já o ecossistema é o conjunto dos fatores bióticos e abióticos interagindo num determinado local. Como, por exemplo, nós temos algo que possui vida e algo que não possui vida. Então imagina lá no fundo do mar, no Nemo, o que não tem vida. As rochas, né? A areia, a água, a luz do sol que ultrapassa as colunas d'água, né? A temperatura daquela água, certo? E o que tem vida? Os fungos, os micro-organismos, os peixes, né? As baleias, os golfinhos, os tubarões, as tartarugas, a população vegetal, né? Então tudo isso tem vida. Então, um ecossistema, ele é o conjunto desses fatores bióticos e abióticos interagindo entre si. Já no caso do Rei Leão, lá que nem eu falei, a gente pode fazer uma comparação dos fatores bióticos e abióticos em que momento, né? Toda plantação, toda a população vegetal, né, possui vida. Os leões possuem vida, as hienas possuem vida, os gnus, as zebras, todo mundo possui vida. Os macacos, o timão e o pumba também são indivíduos que possuem vida, né? E aí aquele calor todo, aquela luz solar não possui vida. A terra também não possui vida. As rochas também não possuem vida. As montanhas também não possuem vida. A água não possui vida. Tudo isso está interagindo ali em um determinado local, né? Que é a savana. E aí tudo isso forma um ecossistema, certo? Lá em relação à biodiversidade, né? A gente consegue falar para vocês que ela pode ser, ela tem 3 etapas, né? Que é a sua composição, estrutura e função. Composição, o que, quem forma essa biodiversidade? A sua estrutura, para quê? Né? O que vai formar ela? E a função, por quê? Para que serve? Onde? Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.